Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Gustavo, sou, como eu disse na apresentação, membro do Cinelab, do projeto de extensão, que é principalmente coordenado pelo professor Laércio Rodrigues, do Departamento de Comunicação, lá do CAC. Sou estudante de cinema, também cinema e audiovisual. Fui um dos idealizadores da mostra, junto com o Lucas, uma realização do Cinelab. E aqui a gente está com o professor Alexandre Figueiredo. Vou deixar o professor se apresentar, mas antes queria trazer já uma provocação, que a gente propôs essa mostra muito pensando em colocar esses filmes numa discussão contemporânea, trazer eles para a realidade que a gente enxerga hoje, a vivência de arte que a gente tem hoje, do entendimento que a gente tem de certas dinâmicas sociais e como elas são representadas no cinema. E a gente também, parte dessa discussão e muito do interesse de convidar o senhor para vir, o professor para vir debater com a gente, pensando também que em 2012 houve o Fliporto em Olinda sobre Nelson Rodrigues e teve sim o Fliporto da sua curadoria, que também passou muito dos filmes que a gente exibiu aqui na mostra. E aí a gente queria entender também quais foram os conflitos curatoriais que se houveram naquela época relacionados a essas obras, como foi a aceitação do público que foi para aquelas sessões com a obra de Nelson Rodrigues. Vou passar aqui para a apresentação. Boa tarde a todos. Bom, agradecer o convite de vir participar desse bate-papo, dessa conversa sobre em torno da mostra do Nelson Rodrigues, parabenizar, né, pela mostra, né, por essas iniciativas. Assim, eu acho que é fundamental a gente ver esses filmes, né, e discutir, debater sobre eles, né. Então essa questão eu acho que é fundamental. Então é um trabalho importantíssimo. No tempo que eu fui professor também, né? Hoje eu sou um professor aposentado, mas quando eu sempre promovia, sobretudo no Cineclube, esses confrontos, né? E é sempre muito interessante, sobretudo quando você pega filmes, né, de outra época, de outro tempo, e traz para o contemporâneo, né? Você vê. Eu fiquei surpreso, inclusive, como tinha bastante gente, tem muita gente jovem, né, acompanhando. Acho que todos os dias tem sido assim, o que é muito importante, é muito bom, porque eu acho que o cinema feito a partir da obra de Nelson Rodrigues, assim, ele tem uma marca muito presente no cinema brasileiro, na cinematografia nacional, não é? Porque são adaptações, né, são filmes que perpassam décadas, né? Você tem os anos 60, você tem nos anos 70 e até os anos 80, e mais recentemente, né, você teve também para a televisão, você vê, quer dizer, um autor que sempre volta. Eu não vou me dedicar muito aqui a falar dos aspectos teatrais, porque acho que já teve pessoas, né, o Luiz Reis, que esteve aqui, deve ter falado bastante sobre isso. Então eu vou falar mais nos aspectos cinematográficos, alguma coisa de conhecimento, mas aí, já que vocês fizeram essa mostra, eu gosto muito de Nelson Rodrigues, eu não sei se vocês pesquisaram, levantaram. Tem uma pessoa que escreveu muito bem sobre o cinema a partir dessas adaptações de Nelson, o Ismael Xavier. Eu acho que tem aquele livro Olhar da Cena, né, que ele esmiuça muito bem isso. E para mim, muita coisa que eu vou falar aqui é um pouco intertextualidade, né, total, porque são coisas que eu li, claro que tem a minha visão pessoal desses filmes, mas muita coisa. Eu acho que o Ismael é um autor fundamental para a gente compreender exatamente essa trajetória, né, do Nelson Rodrigues no cinema. Uma coisa que me chama a atenção e que eu acho muito, muito curioso, e você traz, né, quando você coloca essa provocação da gente pensar no contemporâneo, é que a obra de Nelson Rodrigues, ela é uma obra que ultrapassa, né, o tempo. Ela se tornou uma produção atemporal, apesar de todas as questões, assim, a localização, a questão de quando os filmes, as histórias se passaram, aconteceram, né? Porque o Nelson Rodrigues escreve isso nos anos 40, nos anos 50, né? Toda a produção literária dele, teatral, desse período, mas é uma obra que permanece, né? E ela permanece, curiosamente, através de encenações, né, do teatro. Vários autores fizeram adaptações, né?
Inclusive, Nelson, eu acho que ele é um autor que possibilitou, eu acho que todo mundo aqui, vocês devem ter lido, visto isso, a encenação de Véu de Vestido de Noiva, né, que é um marco do teatro brasileiro. Enfim, então, a produção literária, né, teatral e literária de Nelson Rodrigues, ela atravessa esses períodos, e cada período ela ressurge de uma forma que dialoga com o tempo em que ela está sendo feita, né? E isso a gente vai ver claramente, quer dizer, o cinema tem essa mobilidade, mas é muito curioso, né? Eu acho que vocês, quem acompanhou a mostra toda aqui esses dias, deve ter percebido claramente essas diferentes maneiras de ver o mesmo autor, de ver o mesmo criador, né? Sendo visto e revisto através de cineastas, através do tempo. Eu acho que encerrar a mostra com a falecida realmente eu acho que é até emblemático, né? Eu já vi esse filme mais de uma vez e assim, a gente é muito bom. Eu gosto muito da falecida, e ele é um filme que retrata muito bem exatamente aquele período, né, de adaptações de Nelson Rodrigues que vão ser feitas por Nelson Pereira dos Santos e o Leon Risman, né? Então, dentro daquela chave ainda do cinema novo, né? Então é uma abordagem, é um estilo realista, né? A gente vê claramente que essa versão da falecida do Leon Risman é dentro da chave do realismo. E aí, quando você chega posteriormente nos anos 70, que aí você tem novas adaptações, aí talvez a mais que chama mais atenção é Toda Nudez Será Castigada, né, do Jabor, que é um cineasta do cinema novo, né, mas que já traz a Nelson Rodrigues dentro de outra perspectiva, né, porque aí já tem a influência do tropicalismo. Quer dizer, o próprio Jabor, né, ele é do cinema novo, mas eu não acho que o Jabor seja do núcleo duro do cinema novo. Então, nos anos 70 ele já permite uma nova leitura da obra de Nelson, e por sinal talvez seja uma das adaptações cinematográficas mais bem sucedidas da obra de Nelson Rodrigues, pela dimensão que ele traz, né? Pela forma como a leitura que ele faz do texto de Nelson Rodrigues, né? Como ele trata os personagens, a própria toda a mise-en-scène, enfim, a gente percebe isso muito claramente. E você vai ter, né, nos anos 80, que hoje também vocês mostraram Bonitinha Mais Ordinária, né, que é do Shediac, né, que é do Brás Shediac, que aí é outra leva de filmes, né, dos anos 80, que aí você tem o Edil de Almeida, né, você tem, eu acho que o J.D. Tanque é um pouco antes, mas e você tem o Shediac, que inclusive eu acho que ele faz 3 adaptações, né, se eu não me engano, das peças de Nelson Rodrigues. E é muito curioso, porque os anos 80 é o período da pornochanchada, né? Então você vai ver que a concepção do filme, a forma como o filme, como Nelson Rodrigues é mostrado, ele está muito mais, dialoga muito mais com esse cinema dos anos 80, dos anos 70, dos anos 80, que é a pornochanchada, né? Então, essa austeridade, né, que a gente vê, vejo no filme do Leon Risman, você já não vai encontrar nesses filmes dos anos 80, né? Já é outra dimensão. E é muito curioso isso, porque os textos de Nelson Rodrigues, eles versam o mesmo universo, são as mesmas questões, né, que estão ali em pauta, né? O cenário é muito parecido, né? Os espaços onde as histórias ocorrem, a caracterização dos personagens, ela é muito, muito precisa. No entanto, esses cineastas, eles vão fazendo as leituras que lhes são convenientes, né, e que está de acordo com o tempo, né, em que esses filmes foram feitos. E aí eu acho que é importante marcar também que o interesse do cinema pelo teatro de Nelson Rodrigues vai se dar no momento em que o próprio cinema brasileiro, né, começa
reflete um pouco o que está acontecendo mundialmente, que é exatamente um cinema, talvez influenciado pelo cinema europeu, pelo próprio cinema mais alternativo, independente norte-americano, quando começa a haver maior liberdade, onde o sexo começa a aparecer de forma mais evidente, mais presente, onde essas questões psicanalíticas, digamos assim, essas tensões, todas essas tramas, né, envolvendo muitas questões psicológicas, elas vão ser valorizadas no cinema, né? Então, o melodrama, os dramas e os melodramas dos anos 60 começa a apresentar uma abertura, né, muito diferente. E Nelson Rodrigues, a obra de Nelson Rodrigues casa muito bem com essa abertura, né, pelos temas que ele tratava, né, pela forma que ele vai tratar das fantasias, das perversões, as inversões, né, com os personagens, as mulheres, né, as mulheres nas peças, nos textos de Nelson Rodrigues, né, tem que ter a mulher fatal, né, vai ser uma mulher que ela se transforma, né, ela deixa de ser aquela mulher femme fatale dos anos 50 e passa a ser uma mulher mais autônoma, uma mulher mais independente, mas uma mulher que usa seu corpo e trabalha a sensualidade, e essa abertura, né, ela começa a surgir, e aí isso vai fazer com que se enxergue no texto de Nelson Rodrigues a possibilidade desse tipo de abordagem. E aí vem, mas aí você veja, você tem o filme do Leon Risman, que é um filme que tem um certo pudor, né? A exploração que está lá, o tema é o mesmo, é uma mulher que trai o marido numa situação, mas assim, você vê que não tem uma exploração, né, da sensualidade do corpo, e aí você vê, por exemplo, a Dama de Lotação, que você vai ver o Bonitinha Mais Ordinária, você vê que é outra leitura, outro olhar. Eu revendo agora A Falecida, eu lembrei de uma montagem de Antunes Filho no Sesc Vila Nova, em São Paulo, que chamava Paraíso Zona Norte, onde ele pegou duas peças de Nelson, que era, acho que era Bonitinha Mais Ordinária, exatamente, Bonitinha Mais Ordinária e A Falecida, né? Eram duas peças, e tinha esse componente, assim, a perversão, né, a traição, isso está presente, mas ela vem de uma forma muito de uma sutileza, e tem um pudor que é muito curioso, né? Diferente dos filmes dos anos 80, com aquele escancaramento que a gente vai ver, Neville de Almeida, né, que explora abertamente a sensualidade, enfim, objetifica, né, os personagens femininos, enfim, então você tem essa dimensão. Então eu vejo que ver hoje esses filmes é um pouco ver a própria história do cinema brasileiro, né, de alguma forma. Eu acho que esses filmes traduzem uma passagem e transformações do que o cinema brasileiro passou. E tem essas versões mais recentes, né? Tem o filme, tem o Gêmeas, né? Tem aquele filme que são três histórias, o Andrusha Washington, né? Tem o Waddington, né? Enfim, tem alguns filmes, tem a televisão também, né? Que faz adaptações da obra de Nelson Rodrigues, e aí também consegue ajustar ao modelo televisivo, ao padrão televisivo, porque ele é exibido em TV aberta, né? A TV Globo fez essas adaptações, enfim, e aí você já vai ver uma outra forma, né, de se aproximar de Nelson Rodrigues. Nos últimos anos parece que ele anda meio esquecido, né? Eu acho que recentemente a gente não tem tido novas. Eu acho que a última que teve foi Meu Destino é Pecar, se eu não me engano, né? Que foi na televisão, né? Que na verdade não é uma peça, mas eram os textos dele de jornal. Então, enfim, eu acho que é isso, mas eu acho que tem essa atualidade, né? Você pensando agora no contemporâneo, eu acho que o Nelson, ele é um personagem controverso, né? Todo mundo sabe disso, né?
Você pega as histórias deles, as tramas, repleto de questões psicanalíticas, né? A psicanálise dá conta, né? É um prato cheio para a gente pensar essas coisas, e ao mesmo tempo ele não gostava de Freud, né? Ele explicitava isso abertamente. Ele apoiou, né, o regime militar, o governo militar, todo mundo sabe disso. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma trajetória muito curiosa. Primeiro que ele era um jornalista, né? Então era um cara da rua, então ele vivia, ele tinha os personagens, via o dia a dia, ele adorava futebol, a gente vai ver isso, o futebol está sempre presente de alguma forma nos filmes dele. Essa cena final da falecida, eu acho que é mais o Leon Risman do que o Nelson, mas assim, é incrível, né? Aquele macho destruído, chorando, né? No meio daquela torcida, eu acho impressionante. Mas enfim, então ele tem essa vivência. Então é um cara que gostava de cinema, eu acho que isso é importante a gente falar. Ele via muitos filmes. Ele, embora ele não fosse um cineasta, um autor, alguém que gostasse do cinema mais moderno, contemporâneo, ele gostava do cinema hollywoodiano, da narrativa clássica, mas ao mesmo tempo ele introduziu muitos elementos cinematográficos no seu teatro, né? Eu acho que os diálogos, né, você vê, são diálogos muito... se você pegar, pense, por exemplo, os filmes da Vera Cruz, os dramas da Vera Cruz, né? Pense na Chanchada e pense nos filmes, nos textos de Nelson Rodrigues, a partir dos filmes. Você vai ver que tem uma linguagem muito fluida. Ele trabalha tempos, né, flashbacks, enfim, coisas que o teatro dos anos 40 não era assim, né? Então ele foi muito moderno, ele introduziu no teatro dele, né, muitos elementos cinematográficos. Daí, talvez, né, essa facilidade com que se pode fazer essa transposição do teatro para o cinema, que nem sempre é fácil. A gente sabe disso, que as adaptações, né, literárias, adaptações teatrais, e ganhar essa dinâmica cinematográfica nem sempre é fácil. Mas uma coisa, apesar dessas diferenças e uma série de coisas, mas todos os filmes que foram adaptações da obra teatral de Nelson Rodrigues, eles funcionam, né, de forma diferente, para público diferente. Eu acho que vocês viram aqui, talvez vocês, estudantes de cinema, pessoas gostem muito mais da Falecida do que a Turma de Lotação, por exemplo, ou não é mais, isso é uma possibilidade. O Boca de Ouro do Nelson Pereira dos Santos, enfim. Então são coisas, né, nuances, mas lembrando que eles agradam o público, de alguma forma ou de outra. Eu acho que a cinematografia produzida a partir da obra literária de Nelson Rodrigues sempre agradou o público. Ele sempre teve, mesmo no cinema novo, né, a Falecida foi um filme que é um filme importante dentro do cinema novo. Essas produções que se aproximam mais da porno chanchada, mas o Toda Nudez Será Castigada até hoje é um filme que merece, que vale a pena ser visto, né? É um filme importante dentro do cinema brasileiro. Enfim, então a gente vê isso. Até na televisão, sempre quando tem adaptação de Nelson Rodrigues, tem audiência, tem uma boa audiência. Então é um autor que consegue estabelecer essa relação com o público. E na mostra você citou aí da Friporto, na verdade a gente fez uma exibição a partir dos filmes que a gente conseguiu, mas eu acho que o que prevaleceu mais foi os filmes do Brás Chediak, porque ele veio para Friporto, ele pôde vir, acho que ele já faleceu, inclusive. Não, né? Tá vivo ainda? Tá, posta no Instagram todo dia. Ah, é? Tá, então pronto. E eu lembro que ele veio, enfim, foi bem bacana a conversa com ele e tudo mais. Enfim, então, foi fácil porque tinha os filmes, ele cedeu os filmes, ele conseguiu as cópias, enfim. Então, na verdade, foi muito mais o Nelson Rodrigues, os filmes do Chediak, do que uma mostra completa como essa que vocês fizeram aqui, que realmente foi uma mostra muito bacana. Então é isso. Agora acho que a gente pode abrir, né, para o pessoal. Só mais uma questão para levantar. Que é, como você comentou da votação,
é talvez a minha análise mais crua, assim, o filme que mais deu certo, né? Ele passou 30 anos como a maior bilheteria do Brasil. E apesar de, e foi uma percepção que a gente teve nas sessões, é que em alguns filmes, a obra de Nelson em geral, ela é uma obra que ela não é unânime. As pessoas elas vão gostar e as pessoas vão odiar essa obra, mas elas vão ser impactadas de alguma maneira por esse trabalho. E com os filmes não é diferente, assim, a gente teve algumas sessões que as pessoas saíram bastante impactadas, algumas sessões as pessoas saíram até levemente revoltadas, mas enfim, esses filmes eles impactam de alguma maneira e a Dama da Lotação impacta de alguma forma, né? Por exemplo, impactou durante 30 anos como a maior bilheteria do Brasil. E aí a gente percebe que a gente exibiu ontem, por exemplo, A Serpente de Jura Capela, que é uma adaptação de 2016. E aí Jura comentou que ele teve algum receio, não receio, mas ele sentiu a necessidade de adaptar algumas coisas, de trazer algumas coisas mais para uma realidade mais palpável em 2016. Diminuir um pouco um certo tom de misoginia e racismo que existia na peça e trazer mais para uma contemporaneidade mesmo. E aí eu lembrei que o Nevílio de Almeida ele tem um sonho muito grande de terminar essa trilogia de Nelson Rodrigues dele, que ele quer gravar o Anti-Nelson Rodrigues, que ele tem um elenco mirabolesco na cabeça dele, só que ele não consegue financiamento. Eu acredito que em parte seja por ele ser, para o Brasil não estar valorizando mais cineasta da categoria dele, na idade dele, enfim. Mas em partes eu acredito que também tenha o motivo de ser Nelson Rodrigues. Eu acho que talvez hoje não seja mais interessante financeiramente, como foi no passado, investir muito nas obras de Nelson Rodrigues. Porque é isso, esse grande momento, talvez, da obra dele, de fato, foi nessa época da Porra Chanchada, assim, que houve uma grande exploração comercial da obra dele. E hoje não se percebe mais tanto. E aí eu queria questionar se você acredita que haveria... que esse texto de Nelson Rodrigues ele ainda é um texto que ele chegará mais vezes para a gente, ou se de fato é algo que, como a gente percebe, ele aos poucos vai sendo deixado de lado e a gente vai resgatando só em momentos como esse, assim, de retrospectivas, de análises. É bem interessante essa sua reflexão, é uma reflexão. E você fala, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver, e tem. Quando eu fiz cinema lá, mestrado em cinema na USP, eu tive uma disciplina de roteiro, né? E aí teve um trabalho de adaptação. E eu tinha um livro que eu tinha lido há muitos anos, né? Que tinha sido o Angústia, do Graciliano Ramos. Eu gosto muito, eu gosto muito de Graciliano, eu tinha lido quase tudo, Vida Seca, São Bernardo, e vi os filmes também. E eu me lembro na época assim, eu vou fazer uma adaptação de Angústia, né? E que é um livro que eu tinha lido num momento, né, já fazia alguns anos, e olha que isso já faz anos 80, e aí eu fui ler o Angústia, e quando eu fui pensar a fazer o roteiro, né, disse, eu vou fazer um roteiro, aí eu ligo, e aí essa questão, né, questões assim, me assustou um pouco, né? O personagem, né, principal, protagonista, né, é um cara assim, extremamente machista, entendeu? E aí o final desfecho, eu disse, isso é 1987, 88, eu disse, eu não posso fazer esse filme, eu não tenho condições, né, de assinar esse personagem, apesar que tenha sido a obra de Graciliano. Eu disse, se eu fizesse esse filme, eu mudaria o final do filme, porque ele não era mais conveniente, ele não dialogava mais com o presente, né? Então eu podia fazer essa discussão, uma leitura, uma versão completamente fiel, eu iria ir de encontro aos meus próprios princípios, a minha própria visão de mundo naquele momento. Eu acho que hoje ainda seria muito pior. Enfim, então eu acho que a obra de Nelson, de uma maneira geral, traz essas questões. Realmente tem elementos, tem situações, tem certas coisas que a gente hoje tem dificuldade de... como é que a gente vai trazer isso, né? Os tempos de hoje, a nossa percepção das coisas, o nosso entendimento, o esclarecimento que a gente teve em relação à questão de raça, de gênero, tudo isso, realmente coloca uma certa barreira, né, com relação a trazer a obra de Nelson. Mas eu acho que, da mesma forma,
que no decorrer, você vê essa falecida, né, do Risman lá dos anos 60, e compara com o filme com essa tendência da porno chanchada dos anos 80, e vê que tem uma diferença. Então, será que hoje não seria possível, não é, uma leitura, uma interpretação das questões que Nelson coloca, porque tem questões que ele coloca que são universais, né, que elas continuam presentes, né? Então, acho que é possível, sim, se você burilar, se você refletir, se você pensar, não é necessário repetir, né, ou reafirmar algumas questões que ele colocou da forma como ele colocou, né? Enfim, mas aí realmente é uma questão de... como as adaptações, assim, você não precisa ser tão fiel, acho que é uma questão mesmo de ter coragem de fazer, de discutir. Eu acho que tem formas, sim, de você repensar determinadas questões e fazer alguns ajustes. Eu não veria problema nenhum, né, nesse sentido. Não seria, talvez, assim, uma traição ao próprio Nelson Rodrigues, porque eu acho que tem personagens que são importantes, tem questões que a gente, no primeiro momento, fica assim, mas será que não foi muito mais a forma como aquele diretor, aquele cineasta viu aquilo? Será que não tem outra maneira de enxergar, não é? Daquele personagem, você perceber nuances e coisas mais interessantes, não é? Que poderiam continuar assim, sendo importante de serem questionadas e pensar sobre elas, né? Eu vejo o filme do Jabot, Toda Nudez Será Castigada, por exemplo, né? Eu acho que é um exemplo disso, né? De pega Nelson, e coloca, e tem coisas incríveis no filme, a maneira como os personagens são tratados, assim, porque eu acho que Nelson ele tem uma coisa do Brasil, de brasilidade, que a gente tem que prestar atenção e tentar entender. Não sei se o microfone chega aí. Eu queria comentar que, assim, gente da minha geração, você também deve lembrar, eu conheci Nelson Rodrigues através de uma das sessões na TV Manchete chamada Cine Sex. Você já viu o perfil de como Nelson Rodrigues era apresentado, né, com que outros filmes, os filmes de adaptação de Nelson Rodrigues eram apresentados. Eu acho que tem, quando a gente vai ao texto de Nelson Rodrigues, a gente tem uma outra leitura. Acho que tem esse filtro aí da porno chanchada, que a porno chanchada fez, né, da obra de Nelson Rodrigues, deixou uma marca que é uma marca, assim, muito mais pesada do que o texto dele. O texto dele, se a gente observar, né, pensando na realidade do subúrbio brasileiro dos anos 40, 50, muito contestador, muito provocativo e muito, assim, questionador dessa moral do senso comum. Então a gente vê, assim, é incrível no texto de Nelson Rodrigues essa coisa de frases que são absurdamente senso comum, que são ditas em um tom quase que de uma tragédia grega. Todas as mulheres são loucas, né? É uma frase que reflete uma misoginia do senso comum, mas que é colocada num tom absolutamente ridículo, né, nos personagens. Então tem essa dimensão do ridículo, né, do drama dos personagens, que eu acho que é isso, os filmes da porno chanchada acabam levando a sério, eles sensualizam e tornam esse ridículo, sei lá, uma espécie de fetiche. Mas mesmo nos filmes da porno chanchada, você falou da denotação, a gente estava falando do final do filme incrível, tem um diálogo dela com o psicanalista, que ela fala que ela é uma pessoa terrível, que ela tem uma mania terrível. Não, tudo que você faz é absolutamente normal, né? Todas as pessoas têm isso. Ela fica revoltada porque ela quer ser considerada, né, uma aberração, uma coisa terrível, uma justiça moral. E o psicanalista diz, não, o que você faz é normal. Então tem essa coisa de inverter, né,
uma lógica moralista, né, do senso comum que está no texto. Eu acho que tem que ir ao texto para acessar. Vestido de Noiva, em 1940. Vários planos, né? Vários planos, são planos diferentes, tem o plano da memória, tem o plano, sabe? Enfim, então, e aí você diz assim, gente, e continua muito atual, né? Continua muito atual. Então eu acho que é muito isso, claro que como você vê, Jorge Amado, né? Todo mundo fazia adaptação, né? Tem quantas adaptações de Jorge Amado, né? Dona Flor e seus dois maridos, né? Enfim, então, e hoje ninguém nem lembra mais do Cindy ter feito filme sobre Jorge Amado. Eu acho que pode ser que alguém de repente se interesse e queira voltar a montar Nelson. Eu vi Vestido de Noiva, montagens teatrais, vi, por exemplo, há alguns anos atrás, eu acho que foi a Companhia Serafim, Antônio Cadem, que fez uma montagem do Senhora dos Afogados, né, com o texto de Nelson Rodrigues, e o Senhora dos Afogados ele transformou a peça no teatro elisabetano, né, de figurino. Era uma coisa, era muito impressionante, as pessoas não entendiam muito bem, né, e o impacto era exatamente o contrário, porque normalmente você pega as peças da noite, tem assim um pouco, a Pano Chanchada fez muito isso, né, de explorar a sexualidade, a sensualidade, as perversões, dava-se muita ênfase nisso. E no Senhor dos Afogados tem essas questões, só que ele pegou o elenco, colocou todo mundo com teatro elisabetano mesmo. Você parece que está no século XIX assistindo uma peça em Londres, né? E o figurino, tudo, e causava exatamente o impacto contrário. As pessoas não reconheciam Nelson Rodrigues, simplesmente por conta da mise-en-scène que foi pensada para o espetáculo, percebeu? Então, eu acho que tem isso. Então, uma adaptação, você tem que, hoje, com todas essas questões que a gente tem, você tem que ir na essência do texto, né? O que é que o texto, o que é que aquela peça, o que é que aquele texto está querendo dizer, né? Enfim, entender isso e teria que fazer filtros, fazer questionamentos, evidentemente, mas eu acho que é possível, sim. Ainda se pegar Nelson Rodrigues e se trazer para o cinema. Agora, não como nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80. Isso é muito claro. A gente, isso é muito claro. Hoje, né? Hoje é muito claro. Até uma das críticas que Nelson fazia a alguns dos filmes, ele não gostava, algumas adaptações ele não chegava a gostar muito. E ele criticava muito que as adaptações para o cinema perdiam um pouco dessa crítica social que os textos dele traziam em algum sentido, assim. E aí, quando se analisa esse período mais específico, assim, fica bem claro que muitas vezes é essa sensualidade pela sensualidade, assim. Perde um pouco desse tom de entendimento do Brasil que ele trazia nos textos, né? Que não só nos textos teatrais, mas grande trajetória da carreira dele foi no jornalismo, assim. Foi em jornal policial, foi em jornal esportivo. Ou seja, ele tinha esse quê de entendimento crítico, assim, querendo ou não. E algumas adaptações para o cinema se perdem um pouco nesse sentido, assim. Acho que talvez seja uma abordagem interessante, assim. Acho que se a gente for ver ainda próximas adaptações de Nelson, acho que elas cada vez mais estarão focadas mais no texto, assim, nesse sentido. Acho que a gente não vai chegar mais... A gente não vê mais nenhuma Dama da Lotação sendo lançada por aí, não. Você veja, bom, quem trabalhou como repórter de rua, policial, sabe que é uma cena rodriguiana, foi uma situação que você encontra ainda hoje. Eu digo que eu trabalhei como jornalista, como repórter, você vê situações, né, conflitos, casos em que, se você for relatar, você é isso mesmo, está ali, está cheio daquelas coisas que nós colocamos nas peças dele, percebeu? E aí, como é que você vai dizer que não é desse jeito? Que não, acontece dessa maneira, as pessoas pensam dessa maneira, as pessoas agem dessa maneira, né? Então, hoje se usa menos, mas eu lembro que, pelo menos na minha geração, era muito comum, né? No dia a dia do jornal, que a gente se deparava com fatos assim, gente, é uma situação rodriguiana, né? Existia essa expressão.
que era uma situação rodriguiana, uma situação que remetia exatamente a esse universo, né, suburbano, sobretudo, né, onde certas coisas aconteciam. Você vê essas inversões, sempre assim, o que parece santa, a santa não é tão santa, né? O cara bonzinho, né? É muito, você vê o confronto que você faz entre a imagem que o motorista de táxi tem do Peixoto, lá do Guimarães, e quem é realmente o Peixoto. Boa Praça, quem é o Boa Praça, né? Enfim, então é isso. Isso é uma realidade que existe. A gente pode não gosta dela, a gente não queria que fosse assim, mas ela existe, né? E como é que você vai retratar isso? Como você vai contar isso? Então eu acho que ele fez isso. Ele faz isso nas crônicas dele, nos textos dele, o tempo inteiro, né? E leva isso para o teatro dele. Alguém tem mais alguma pergunta sobre algum questionamento, indagação? Só para encerrar, fala também um pouco que essa visão de mundo de Nelson é muito carregada pelo esse reacionarismo dele, né? Ele era muito reacionário, e por ser um reacionário ele acaba sendo muito pessimista, assim. Você percebe esse pessimismo impresso em alguns filmes dele, assim. Ele sempre coloca, e a gente, enquanto uma sociedade que caminha para um otimismo assim, a gente não consegue enxergar essa maldade que está dentro de todo personagem do Nelson, assim. Toda mulher do Nelson Rodrigues ela é capaz de trair, todo homem é capaz de matar, sabe? E a gente acaba se chocando um pouco com essa realidade, mas ela é uma realidade que pertence a esse passado, onde esse contexto histórico estava envolvido na ditadura, tudo mais, um contexto de subúrbio, né? Uma realidade suburbana, ele é uma realidade meio pessimista, esses muros cada vez mais altos para impedir uma violência que ninguém nunca vê, se esperar pessimistamente, de uma maneira pessimista, o mal que está no mundo e você não vê, assim. Eu acho que os filmes de Nelson Rodrigues e os textos de Nelson Rodrigues, eles trazem esse quê pessimista, assim, que pra gente às vezes acaba passando batido, porque a gente acaba, enquanto uma sociedade que caminha para um progressismo, por exemplo, a gente tende a ter uma visão mais otimista de mundo, que se perde um pouco nessas visões, assim. A gente não olha para o nosso vizinho com receio, a gente não olha para as mulheres pensando o que é que elas fazem quando não estão com seus maridos, sabe? Eu acho que isso é um pouco também do choque e um pouco do incômodo que a gente tem quando a gente para olhar essas realidades, assim. Ele sempre coloca nesse pessimismo do pior lado que a gente pode encarar. E talvez seja isso que nos chame a atenção também, né? Esse lado que a gente não percebe, mas que ele vai colocando lá e como reviravolta da história. Mas é isso, alguém tem algum... E o incômodo, você falando isso assim, é um incômodo, eu concordo plenamente com você, mas é uma realidade que a gente ela está aí presente, né? Inclusive esse reacionarismo está de volta, né? Na verdade ele nunca desapareceu, né? Ele está aí, ele está cada vez mais vindo à tona, a gente tem vivido isso, né? E enfim, então será que essa percepção esse pessimismo, eu concordo com você que existe esse pessimismo, é fruto de um olhar dentro de um contexto, né, que leva a isso. Como a gente hoje está bem difícil ser otimista também, né? Se perguntar a todo mundo aqui, a gente quer que as coisas progridam, quer que as coisas avancem, mas a gente está vendo aí que o retrocesso está batendo na porta todos os dias, né? Então a gente tem que, se a gente não, basta ver os casos de feminicídio, os casos de agressão, né, a comunidade LGBT, que apenas mais o racismo, né? Tudo continua muito, muito presente, né? Então talvez, né, seja um sintoma, né, de um período que na verdade não desapareceu, né? Será que hoje alguém que for mergulhar no dia a dia, nesse cotidiano, nessa realidade, vai também se confrontar com essas questões, né? Enfim, é uma coisa a gente pensar, né? Acho que os filmes eles podem ter emergir esse sentimento, essa visão, mas talvez seja uma forma, inclusive, de nos alertar, da gente pensar, a gente não quer isso de novo, né? Enfim.
Então é isso, gente. Indo para as considerações finais, queria agradecer a todo mundo que permaneceu ao debate, agradecer a todo mundo que veio nos outros dias da mostra. Para a gente foi bem importante, foi a primeira mostra da gente no Cinelab, de mim, de Lucas, Thiago, Brenda, Nick. A gente vai continuar, enquanto projeto de extensão, realizando mais atividades aqui no cinema. Vai ser muito bacana ver vocês participando engajadamente. Esse cinema está aqui na universidade, ele está sempre funcionando, apesar dos percalços, e é muito bacana ver ele sempre com atividades assim, como essas e como outras atividades que são realizadas aqui dentro. Eu só quero agradecer e parabenizar e torcer para que vocês continuem aí fazendo outras mostras. E pode me chamar quando quiser para discutir, debater, estou à disposição.